agora a nossa live de hoje e nós vamos falar um pouco sobre preparando a amamentação. Preparando para a amamentação. Nós vamos fazer algumas dicas de como preparar a mente e a mama para a amamentação. Mas você sabe, é interessante nós observarmos que saúde mental é uma das coisas que mais está associada com a amamentação. Não, pode até parecer estranho, mas é exatamente isso. Quando nós estamos com uma mente equilibrada, uma mente tranquila, a gente consegue sim desenvolver da melhor forma a amamentação. E no decorrer dessa nossa live, nós vamos estar compartilhando algumas coisas que você vai entender sobre o que eu estou falando. Então, já que nós vamos falar sobre preparação para a amamentação, nós vamos começar com a preparação da nossa mente, que é, sem dúvida, o maior desafio, que é essa preparação. Olha só, quando falamos sobre a amamentação, o que é mais importante de nós observarmos é que é uma decisão. Você precisa decidir. Você quer? É isso que você quer? Você precisa querer amamentar. E para isso é importante que você se faça essa pergunta e responda sinceramente: eu quero amamentar? Porque todas nós podemos. Amamentar é algo entre você e o bebê. É importante você se colocar como protagonista dessa história e também a autora de todo esse roteiro. E eu estou aqui para te encorajar, para te apoiar nas suas decisões, te encorajar a ser uma mãe mais confiante, autônoma e segura das suas decisões. Segura daquilo que você decidir fazer. E olha só, você tem todo o direito e a liberdade de escolher se você quer ou não amamentar. O decidir o que é melhor para o seu filho, para o seu bebê. E que estamos juntas naquilo que você decidir fazer, seja qual seja a sua escolha. Agora, se você embarcar nessa incrível aventura de Nutriz, a mãe que amamenta, eu tenho muitos conteúdos bacanas para compartilhar com você e ajudar a você a despertar a amamentação. Vem comigo? Vamos juntas? Eu tenho certeza de que vai ser incrível essa jornada. Por mais desafiadora que seja, vai ser momentos incríveis que vai marcar a sua vida, um vínculo único com o seu bebê. E nós vamos ver que, preparando a mente, depois que você então decide o que é melhor para o seu filho, depois que você decide então que você quer amamentar, é importante você entender que você é capaz. Todas nós somos capazes. E esse é o segundo ponto para preparar a nossa mente para esse momento da amamentação. Imagina algo comigo, algo difícil que você tenha passado. Tirar uma carteira de habilitação, ou passar no vestibular, o primeiro emprego, e ali quando você estava vivendo aquela situação, naquele momento parecia tão impossível, mas depois que passou, que você superou, que você olha para trás, você vê que você era muito mais capaz do que você imaginava. E falar sobre a amamentação é exatamente isso, é de superar todas as expectativas, é entender sim que nós somos capazes de fazer, apesar de que num primeiro momento nós estamos ali ansiosas, preocupadas, e um dos grandes desafios é o medo da dor, mas confiança, confiar de que você pode
só não pode pensar em desistir, porque a amamentação é algo simples, mas não é fácil. Pegar o bebê, colocar no peito e amamentar, num primeiro momento, pode até parecer fácil, mas não é. Então é um processo onde não somente a mãe, mas também o bebê está aprendendo com tudo isso, todas essas novidades que a gente passa, né? Isso é verdade. Então, em terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre essa questão de preparar a mente, é que quando você for conversar com as suas amigas, com outras gestantes, e aí cada mulher tem uma história de gravidez, uma história sobre a amamentação, a minha terceira dica, o terceiro ponto que é importante nós trazer para nós nessa preparação da mente é justamente separar aquilo que é positivo. Dentre as conversas, foque no que é positivo para você. Retenha o que é bom. E aí daquilo você tira algumas experiências que vai te ajudar. E não fique preocupada com aquelas mães que não conseguiram por algum motivo. E eu posso dizer para você que um dos maiores motivos para uma mulher não conseguir amamentar é porque ela não insistiu. Ela desistiu no meio do caminho, porque os primeiros dias são desafiadores. Mas foque no que é positivo. E falando em positivo, a minha quarta dica sobre preparando a mente, temos também a questão do pensar positivo. Os seus pensamentos são objetivos reais e sim, se você tiver paixão e dedicação em tudo que você for fazer nesses primeiros dias, principalmente nos primeiros dias da rotina, para que o bebê vá se acostumando e você assim também, pense positivo. Sabe, imagina você com o bebê, ali você já começa a mentalizar aquele momento em que você vai ter o seu bebê ali no colo e vai amamentá-lo. Imagina esse momento em que você vai poder acariciá-lo, tocar, ver o seu olhar de alegria, de prazer de estar ali, desfrutando daquele momento, daquela troca de carinho e de amor. Minhas amigas, esse período é mágico e nós não podemos perder a oportunidade de passar por ele. Sinta a emoção, repare a carinha do bebê, de satisfação e todo esse amor que envolve nesse momento da amamentação. É fantástico. Eu amamentei 3 e eu posso dizer, e cada um é diferente do outro, apesar de que a gente acha que está preparado, cada período tem a sua novidade. É algo novo em todas as gestações, em todas em todos os momentos de amamentação. E se você não passou por isso ainda, você vai ver, assim que você tiver o seu bebê no colo, você vai ver o quanto que é diferente um momento do outro, ok? Então nós já falamos 4 maneiras de preparar a mente, mas ainda não terminou. Porque eu considero como a preparação da mente, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil. E olha que nós nem estamos falando de uma mulher, de uma mãe que já teve outras experiências mais difíceis. Estamos aqui partindo do princípio em que é algo novo para ela, como primeira vez. Mãe irinheira de primeira viagem, como a gente gosta de falar. E outra coisa, lembre-se que essa preparação, ela não é somente para você. O bebê também, ele precisa se preparar, ele vai se acostumando ao ambiente que é tão diferente do que ele estava acostumado nos últimos 9 meses. Então, o bebê, ele está aprendendo e se permita amar, ser amada, assim como o bebê. O bebê também precisa se sentir seguro, de uma maneira confortável durante a amamentação, e mais do que isso, ele precisa sentir que ele é desejado e muito amado. Isso vai fazer toda a diferença. Mas olha,
Nós já falamos ali, então, 4 pontos, né? Sobre preparar a mente. Pensar positivo, ouvir conversas e delas tirar experiências positivas que vai te ajudar. Decidir querer amamentar, e é um direito seu, somente seu, ter essa decisão, não se deixando levar, às vezes, pela sociedade em si, que de certa forma às vezes constrange. É uma decisão sua e ela precisa ser respeitada. E também entender de que você é capaz, todas nós somos capazes de alimentar, de nutrir o nosso filho. Então, para falarmos sobre preparação da mente, esses pontos são realmente muito importantes. Guarda aí no seu coração, esteja sempre relembrando, porque isso vai ajudar muito no decorrer da sua jornada, da sua incrível aventura da amamentação. Mas não é somente a mente que precisa estar preparado. E eu quero abrir aqui um parênteses e falar com você sobre o ambiente, porque o ambiente também é muito importante. Preparar o ambiente para a amamentação. E a primeira coisa que é importante nós colocarmos para esse ambiente é justamente a música. Sabe, às vezes algumas mães colocam algumas músicas que ela gosta durante a gestação, próxima à barriga, para o bebê ouvir, não é? O mais ideal é que após o parto, para a amamentação, para acalmar o bebê, seja importante que ela coloque essa mesma música, mas o melhor que seja uma música mais tranquila, relaxante, porque isso vai relaxar não somente o bebê, mas também a mãe. Então, preparando o ambiente, a primeira coisa, um ambiente calmo, seguro e com uma musiquinha para relaxar. Segundo, evitar pessoas conversando próximo. Eu sei que é muito difícil, principalmente nos primeiros dias, onde a gente recebe tantas visitas, com muito zelo, com muito amor. É importante as pessoas saberem que aquele momento é um momento de amamentar. E aí precisa, sem dúvida nenhuma, de silêncio, de um pouco mais ali de tranquilidade. No meu caso, por exemplo, os meus 3 filhos eram muito curiosos. Então, sempre que estava amamentando, se alguém conversasse próximo, principalmente o pai, já largava o peito, ou então puxava o peito e virava assim o rostinho para ver quem estava falando. Muito curioso. Então, não ter pessoas conversando próximo, sem dúvida, vai trazer mais facilidade nesse processo, principalmente nos primeiros dias, ok? Dedique-se a esse momento. Nada de, enquanto está amamentando, tá ali olhando as mensagens ou com a televisão ligada, fazendo outra coisa, mas que seja exatamente um momento entre você e o seu bebê. Então, seja exclusiva dele. As mamadas duram em torno de 20, 30 minutos depois desses primeiros dias, porque nos primeiros dias mama bem pouquinho, né? Então, ali é 20, 30 minutos. Separe esse momento para você estar com o bebê e ali poder ter esse relacionamento mais próximo. Você vai ver o tanto que é magnífico. Então, outra coisa também, se possível, eu achei muito interessante quando eu estava lendo sobre dar de mamar sem camiseta, sabe? Sem camiseta, se você puder, até mesmo sem sutiã, isso dentro de casa, num local mais seguro, mais reservado, para que a criança possa sentir a sua pele, a maciez, o cheiro da sua pele. E ali ele vai se sentir ainda mais seguro, ele vai mamar, não vai ter nada tirando a atenção dele. E aí vai ser muito bacana, porque vai ser uma troca. É interessante que pesquisas indicam que esse contato pele a pele acalma, tira um pouco da ansiedade, e não somente do bebê, mas a sua também. Esse contato é muito gostoso. E aí, o que vocês acharam desse preparando o ambiente? Olha, a parte dos convidados, dos amigos, da família, realmente não é fácil, é muito difícil. É importante que a família saiba dos horários.
dos momentos, né, onde o bebê precisa descansar. Então, toda essa questão, às vezes, é importante estar comunicando para que não tenha nenhum problema, né? Porque depois, quando as visitas vão embora, que a noite cai, é você que pega, né? Ok? Para terminar, então, esse primeiro momento de preparando a mente, a dica é desfrute do momento. É isso mesmo, desfrute do momento. Olha, passa tão rápido. Às vezes a gente fica pensando, nossa, a orientação é amamentar 6 meses, até 2 anos, se possível, mas passa muito rápido. Então, desfrute desse momento. Tente, se possível, deixar todos os problemas fora do quarto e se conecte ao seu bebê. Perceba e imagine o seu leite saindo abundante. Entenda que aquilo ali está alimentando o seu filho, um alimento singular como em nenhum outro leite, em nenhum outro preparado ele vai encontrar, algo que você pode produzir e satisfazer o seu bebê a qualquer hora, a qualquer momento. E entender que o mais, principalmente nesses dias assim de tanto desemprego, a situação econômica tão difícil, isso favorece muito, porque teoricamente não há um custo para a amamentação e é tão fácil, é tão rápido. Então até esse é um dos pontos que é importante a gente observar, a questão do custo, da financeiro, que ajuda muito, da praticidade, mas isso aí a gente vai falar em um outro momento sobre os benefícios, porque não é só o amor envolvido, tem muitas outras coisas que faz favorecer o aleitamento materno, ajuda muito. Agora, nós já falamos então sobre a mente, e para encerrar essa preparação da mente, sempre agradeça a Deus por esta oportunidade de ser mãe, de poder estar amamentando. É uma dádiva, sabe? Infelizmente, nem todas, por algum motivo ou outro, não pôde amamentar ou até mesmo ser mãe. Então, agradeça, que na sua boca sempre haja uma palavra de gratidão e que seu filho perceba e sinta toda essa emoção vindo de você, ok? Então, essas são algumas dicas para prepararmos a mente, para que a parte prática realmente se torne mais fácil. Então, quando a gente pensa positivo sobre algo, torna-se mais fácil executar esse algo. O que eu quero dizer é assim, que muitos bloqueios vêm por causa do medo. Então, se você já tiver uma mente preparada, equilibrada, entendendo que sim é possível, sim você é capaz, a amamentação ela vai se tornar mais fácil de acontecer. Mas deixa eu dividir para você entender a preparação da mama em 2 momentos, antes do parto e depois do parto. Antes do parto, tem algo que você pode fazer de forma ativa. E já tem outra coisa que é de forma passiva. Como assim? Onde o seu corpo, fisiologicamente, ele o faz. Então, vamos ver. De forma ativa, algo que você precisa realmente é seguir as orientações do seu médico, principalmente no que se diz respeito à alimentação e à atividade física. Se para você não houve nenhuma alteração metabólica, né, de glicose, alguma diabetes gestacional, hipertensão, depois nós vamos falar sobre hipertensão, que é uma das causas realmente muito graves, esse período para gestante, dos riscos iminentes de uma eclâmpsia, de uma pré-eclâmpsia. Então, se você não teve nenhuma alteração, você está seguindo direitinho a parte de alimentação, então isso é algo que você pode fazer de forma ativa. Tá, mas isso vai influenciar na preparação da minha mama? Sim,
Primeiro, a atividade física, ela transforma o seu corpo, fortalece a sua musculatura e vai fazer sim toda a diferença. A parte da alimentação, então, nem se fala. A beber muita água, o leite, ele é 90% água. Às vezes algumas mulheres até pensam, nossa, meu leite é fraco e tal. Na verdade, não é fraco, ele é 90% água. Isso nos primeiros dias. E aí depois ele vai mudando, depois numa próxima live nós vamos falar sobre a descida do leite, as fases do leite, que são 3. Só na última fase que ele fica com um pouquinho mais de gordura, e aí é onde o bebê começa a ter aquelas dobrinhas, né, gostosa de apertar. Então isso aí é as fases do leite, que a gente precisa entender também. Não existe leite fraco, tá bom? Mas essa parte fica para uma próxima live, que depois a gente vai preparar e fazer aqui com muito carinho para vocês, tá bom? Mas voltando então ao nosso assunto, isso de forma ativa é o que você pode fazer. Passiva já tem a questão da a gravidez em si, ela prepara a mama. Ela muda completamente a mama devido aos tudo que o corpo produz através dos hormônios, principalmente estrogênio, progesterona, são os hormônios que estão assim mais ligados em todo o processo de gestação, a lactação. Então tem algumas partes da fisiologia que depois, num outro momento, a gente pode falar para vocês entenderem melhor o que realmente acontece no corpo. Mas então essa parte passiva é o seu corpo que faz naturalmente em todas as mulheres. O faz, mas não é igual exatamente em todas. Então algumas mulheres sentem mais alguns sintomas, outras já em outros sinais, em outro momento, uma mais no início da gestação, e isso é totalmente normal, tá bom? Por isso que às vezes é difícil a gente ficar se comparando. Ah, mas a minha vizinha, a minha mãe, a minha irmã, a gestação dela foi assim, a mama ficou assim e a minha é diferente. Não, realmente é. Cada mulher, o processo é diferente e é no tempo dela, tá bom? Procure não se comparar, apenas se conhecer e se observar. Entender que o que está acontecendo com você faz parte do processo de gestação e da lactação. E o mais importante é isso, é entender que o que está acontecendo com você é normal dentro desse processo, ok? Mas aí nós já falamos sobre o estrogênio e progesterona, que aumenta muito, e o aumento, essas altas taxas desses hormônios e alguns outros também, faz toda essa mudança, todo esse momento que a gente passa durante a gestação. Nessa transição, né? Essa mudança que vai acontecendo. Agora, olha só. Isso é de forma passiva. Ativa, nós já falamos. Mas, para que você entenda exatamente o que acontece com a mama, eu separei aqui pelo menos uns 5 pontos para você entender o que acontece na sua mama. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, o Ministério da Saúde, ele não orienta nada para você fazer para preparar a mama. Por exemplo, antigamente, o que o pessoal fazia? Bucha, né? Eu mesma fui uma dessas, que pegou bucha vegetal, que fez esfregaço na mama. E primeiro que eu fiz errado, eu fiz com força. Eu tinha tanto medo da dor durante a amamentação que na minha cabeça eu pensava assim, eu prefiro sentir a dor agora, esse ardor, do que depois na gestação. Então foi errado. Hoje a orientação é de que não seja feito absolutamente nada, porque você vai ver nas mudanças que eu vou passar aqui que a gestação prepara a mama. E tem uma novidade que eu acho que essa você ainda não tinha ouvido. Segura aí que eu vou te falar daqui a pouquinho. Essa é muito bacana, principalmente para quem sempre já está preparando os óleos, os hidratantes e tal. Eu tenho uma novidade que talvez, eu acredito que você ainda não saiba. Você vai achar super bacana. E depois você vai, eu tenho certeza, se não é nesse exato momento, mas depois você vai correr e olhar como é que tá a sua mama, só para você identificar essa novidade que eu vou contar para você, ok? Então, olha só,
A primeira mudança que acontece é os seios crescem e ficam mais pesados. E isso acontece já desde as primeiras semanas da mama. Então, muitas mudanças hormonais acontecem, como nós já falamos, a progesterona, do estrogênio e outras coisas. A mama vai ganhando mais volume, ela ganha mais gordura, o tecido mamário aumenta, principalmente porque os ductos mamários, as glândulas mamárias, que onde é produzido e armazenado o leite, precisa de espaço. Então ela vai aumentar justamente para isso, porque senão não teria como produzir leite. E a mama ela está constantemente produzindo e armazenando esse leite para que a mãe que amamenta em livre demanda poder amamentar em qualquer momento, ok? Então isso é muito comum e acontece, tá, mas olha, a minha mama só cresceu mesmo depois que eu pari, só depois que o bebê nasceu. Tudo bem, acontece. Pode acontecer sim de você ter uma mama menor no que eu digo, não no que a sua mama é pequena, mas ela ficar num tamanho menor e depois da gestação acontecer toda essa mudança hormonal. Acontece muito isso também, tá bom? Então não vai pensando, nossa, eu não vou ter leite, minha mama não cresceu, ela não tá dura, não tá rígida, cheia de leite. Tá tudo bem. Após o parto, esses mesmos hormônios, eles aumentam. E aí acontece. Pode acontecer com você assim, como pode acontecer com outras mulheres que desde o início da gestação já começam com toda essa transformação, essa transição durante a mama. Quando formos falar sobre as fases do leite, a descida do leite, você vai entender melhor essa questão, tá bom? Então ela fica bem maior por causa disso. E outra coisa, toda essa movimentação é a preparação natural do corpo para que aconteça isso, tá bom? Olha só, na 6ª semana da gravidez, de uma maneira geral, é quando começa toda essa mudança, tá bom? De uma via de regra não tem como, cada uma é uma, mas de uma maneira geral, na 6ª semana. Outra coisa, a mama fica muito mais sensível, muito mais sensível. Aí ela pode formigar e também coçar. A pele vai esticando, né? E aquela vontade de coçar a mama. E aquela formigação, a formigação é tudo por causa dos vasos sanguíneos que vão aumentando, eles vão se dilatando. E é interessante que tudo isso acontece às vezes ao mesmo tempo e a mãe fica a um passo da loucura. Por isso que depois você reveja tudo isso, preparando a mente, porque quando você sabe o que vai acontecer, é até mais fácil. Porque aí você não acha que é algo errado que está acontecendo com você, não é isso? Às vezes eu uso muito o exemplo das vacinas, principalmente da BCG. Quando a mãe vai levar o filho para vacinar, ela já sabe o que é uma BCG, né? Sabe que vai doer, vai dar febre, vai criar o carocinho, que vai virar uma pústula, que vai romper, que vai inflamar e tantas coisas, porque uma mãe que não tem esse conhecimento, que não tem essa informação, pode até pensar que a profissional errou e machucou o seu filho, não é mesmo? Tem pessoas humildes que não têm o conhecimento, né, essas informações, porque realmente não é, algumas informações não é acessível a todos e pode acontecer. Mas uma mãe que já sabe que vai acontecer tudo isso, ela vai, leva filho, sente tudo que está acontecendo, mas ali ela tem mais tranquilidade, mais segurança para ver acontecer, passar pelo que está passando e resolver tudo que precisar. É um banho, é um analgésico, é um antitérmico e aí assim a gente vai, ok? Deu para entender mais ou menos como que é o importante, a importância da gente conhecer, se conhecer e saber o que vai acontecer durante todo esse período, desde a gestação, na amamentação, porque essas mudanças acontecem até muito lá na frente, que a gente vai ver depois, tá bom? Tem também as veias, elas ficam bem maiores, elas dilatam. E é linda a fisiologia, a perfeição de Deus, porque as veias dilatam justamente para levar mais oxigênio para o bebê, para que ele não sofra
por falta de oxigênio. Então, principalmente no final da gestação, lá depois da 30ª semana, 32ª mais ou menos, é quando isso realmente fica assim no pico da dilatação e a mulher fica com aquela mama bonita, aquelas vezes sangue azul, mas até esverdeada. Tudo isso é dilatação justamente para suprir toda a parte de oxigênio da criança. Então isso também é muito normal, tá bom? É tranquilo, isso vai. Agora, tem que ter muito cuidado durante esse período, principalmente quando nós estávamos falando de coceira e tal, tem que se segurar o máximo possível para que não venha causar nenhuma estria, alguma coisa nesse sentido, que realmente é tentador, mas faz parte. O importante é sermos fortes, entender que isso pode e vai passar. Agora, gente, eu quero falar com você que é a louca do hidratante, a louca do olhinho para passar na mama, para não rachar o bico, ou até mesmo não dar a estria. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você sabia que a mama produz óleo? Essa você não sabia. É isso mesmo. Depois você olha lá. Na sua mama tem uns carocinhos chamado glândulas de Montgomery. Nome difícil, né? Depois pesquisa lá. Essas glândulas de Montgomery, que são esses carocinhos que tem bem próximo ao bico, elas produzem um óleo e faz com que hidrate a mama. Gente, isso é mais do que o suficiente para hidratar, para evitar fissuras, para rachaduras, né? Para machucar o bico de certa forma. E olha só, pode acontecer e você nem perceber, entendeu? E também nada de espremer, não tem que espremer não. Ela vai produzir, ela vai ficar bem maior, né? Bem grande essas glândulas. A gente chama de glândulas sebáceas. Ela libera esses óleos para hidratação e é bem específico desse momento da amamentação. Mas depois você vai ver, depois você repara, elas vão aumentando, principalmente pós-parto. É muito bacana. Ó, essa produção, ela não atrapalha em nada na amamentação. Não precisa ficar lavando a mama. A não ser que você ache por algum motivo, por estar suada, ou se você estiver usando uma concha. Apesar de que todos esses artifícios não há indicação, pelo menos pelas organizações, né, responsáveis por tudo pela amamentação em si, ok? Outra coisa que pode acontecer também é vazamento de colostro. Então, primeiro nós vamos entender o que é o colostro. Colostro é o primeiro leite que sai da mãe. E esse colostro, ele é muito importante, muito importante. Ele tem inúmeras vacinas, é isso mesmo, porque ele protege contra inúmeras doenças, principalmente diarreia, respiratórias, bronquites asmáticas, todo tipo de doença respiratória. O colostro, ele favorece a proteção. Então, é muito importante. Algumas mulheres, elas já começam a liberar o colostro antes do parto. Então, se você começar a sentir vazamento, fique tranquila, tá mais do que normal. É o colostro, tá bom? E quando você vai banhar, eu lembro que comigo mesma acontecia muito isso. No banho quente, a água quente, ela favorece a dilatação mais ainda dos vasos e aí favorece a saída do leite. Então aquele banho quente, gostoso, relaxava, dilatava todos os vasos e aí fazia o que, ó? A torneirinha, um chuveirinho literalmente de colostro, aquele primeiro leite. Mas tem mulheres também que não sai nada e tá tudo bem, não se preocupe, tá?
Tem mulheres que o colostro e essa maioria dessas mudanças que nós estamos falando aqui até agora vai acontecer após o parto e tá tudo bem, tá no tempo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, é sempre importante conversar com o seu médico, mas é normal, tanto acontecer antes como depois. Mas é importante você saber que o colostro você consegue, já há esse vazamento, né? Essa liberação do colostro antes mesmo do parto, para ficar assim, ó, perfeito para quando o bebê vier amamentar, já tá ali produzido, prontinho, só esperando por ele, tá bom? Então isso pode acontecer. E para encerrar, né, esse momento de bate-papo aqui, depois você pode deixar as suas perguntas. A todos que estão nos acompanhando também no Facebook, olha, a preparação para a amamentação, ela é fundamental para uma amamentação perfeita. Isso mesmo. Quando nós temos consciência de que é algo que eu quero e que eu sou capaz sim, faz toda a diferença. Pensar positivo, olhar para as boas experiências, se imaginar cuidando do seu filho, sendo suficiente para ele. E ser suficiente não é ser igual a outra, mas ser suficiente naquilo que você pode fazer, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e mande para nós depois as suas mensagens, deixa aí os seus comentários e depois nós vamos fazer outras lives e eu tenho certeza de